Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CEO on Finance. Hoje, recebemos Giancarlo Klaumann, CEO da Neogrid. A Neogrid é um ecossistema DataTech que utiliza a inteligência artificial para aumentar as vendas e a rentabilidade de seus clientes e possui a maior malha de dados de supply chain do Brasil. Neste papo, Gian nos conta como é liderar uma empresa de tecnologia e também as contribuições que um CEO espera de um CFO e da sua área de finanças de empresas desse segmento. Até alcançar o cargo de CEO da Neogrid, Giancarlo somou experiências em empresas como Lynx, TOTVS e Stone, atuando nas áreas de vendas, desenvolvimento comercial e operações. Gian, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Entrando na primeira pergunta, a gente gostaria que você nos contasse um pouco sobre o teu histórico, né, de carreira e também a sua função atual, sobre a tua função atual. Comecei a trabalhar na área de educação, os treinamentos em microinformática, que na época era uma demanda latente, com o PC se tornando popular nas empresas, né? E muito jovem tive a oportunidade de empreender meu primeiro negócio. Com 18 anos de idade, eu abri uma pequena empresa de treinamento corporativo e foi um baita MBA. Entendi muito rápido a importância do relacionamento com o cliente, a importância do relacionamento e da valorização de um time engajado, coeso, alinhado com propósito. E também aprendi muito rápido gaps importantes de um cara tão jovem querendo empreender. E 4 anos depois eu quebrei essa empresa. E aí comecei uma trajetória em empresas de software B2B, muito dessa agenda de RP. Trabalhei em empresas europeias, trabalhei em empresas americanas. E isso sempre traz para a gente a oportunidade de entender as best practices. E aos poucos, com o tempo, você percebe a benesse de trabalhar na empresa nacional também pela geração do valor local, pela geração de oportunidades locais. Né? Mais recentemente, então, me somei ao time da Neogrid como CEO e que tem me trazido uma oportunidade enorme de me somar a esse time, construindo uma ambição maior. Em poucas palavras, é uma passagem rápida pela minha história recente. Quais são os seus principais desafios como CEO? Né? Qual que é a sua agenda, as suas prioridades? E mais do que isso, como que a área de finanças pode te ajudar a passar pelos desafios principais? O primeiro deles ter clareza da tua estratégia e de um modelo de negócio sustentável e escalável. E uma execução de alta performance para que isso aconteça. Segundo, a formação de um time de alta performance. Né? Como que você contrata pelos soft skills. E a gente está falando de um mercado que tem vivido uma escassez de talento enorme. E muitas das vezes a gente vai pela conveniência e você abre mão de profissionais super talentosos que, com o investimento correto, com a aclimatação correta, vão te levar muito mais longe. Terceiro, acho que construir um ambiente em que você consiga destravar o maior valor possível das pessoas que você tem. E o último ponto, para mim, eu acho que é como é que você, além de decidir o que você quer fazer, você constrói uma agenda do como fazer, para que você gere valor de maneira sustentável. E isso é um processo de educação cultural diário. Quais seriam os conhecimentos técnicos que você, como CEO, espera do teu CFO? E quais são as principais habilidades comportamentais? E aí, vindo, talvez até pelo teu estilo de negócio, pelo teu estilo de empresa, mas acho que do que você acredita também, né? O CFO ele tem um papel importante de trazer para a gente, por exemplo, um benchmark do comportamento do P&L de empresas admiráveis na nossa indústria. O que é um gasto de G&A saudável que a gente deveria mirar? O que é o CAC, o custo de aquisição de cliente que a gente tem visto em empresas que a gente admira que tem uma boa performance? Então, esses KPIs financeiros ou de operação, essa é uma das missões que o meu CFO tem, de nos provocar. Na perspectiva de soft skills, eu valorizo muito a agenda de comunicação. É alguém que roda o one-on-one com seus pares, entendendo exatamente o momento de cada cadeira da organização, para poder traduzir isso num trigger de investimento ou de não investimento, num sentimento de como é que a gente está cadenciando o nosso P&L para o ano, num risco iminente de operação que a gente deva mitigar ou melhorar um processo. Né? Fazer com que esse time permaneça conosco por um longo tempo é um papel que a liderança, seja em finanças, seja em vendas, seja em R&D, fazem a diferença para a gente. A gente queria entender um pouco mais dessa relação. Primeiro, qual que é o papel do CFO junto aos demais líderes da organização? E como que deve ser essa relação? Quais são os desafios? O que devem ser as prioridades? Conta um pouco para a gente da relação do CFO com seus pares. É muito comum a gente confundir um ambiente amistoso com um ambiente de procrastinação. Então, como que você traz um ambiente de confiança para que a gente possa discordar sobre processos, sobre problemas,
sobre perspectivas de produtos, entendendo que isso não é uma agenda pessoal. E eu acho que o CFO ele tem essa oportunidade de agregar no time com conversas adultas, com as perguntas corretas, com a avaliação factual e pragmática do Pareto e nos ajudar na cadência e disciplina da mensuração que a gente está buscando. Muito bom. Na sua visão, qual que é o papel da área de finanças e do CFO para os próximos anos e o que deve mudar? Eu acho que a gente tem que primeiro entender como é que a área de finanças empodera toda e qualquer liderança a fazer melhor o seu papel. Quando você serve o dado, você pode ter a sensação de que você está esvaziando o seu papel, mas pelo contrário, você vai ter um papel mais protagonista de habilitar a performance em toda a organização, de como que você consome aquele dado para tomar melhores decisões e para garantir uma execução consistente. Segundo, como é que a gente elege poucos indicadores de negócio, mas que de verdade sejam transversais? Então, eu acho que a perspectiva do CFO de ajudar a gente a cunhar os indicadores que são mais transversais e promover uma empresa que viva o todo e, obviamente, dentro da linha do que eu falei sobre os benchmarks, quais são os benchmarks de produtividade que a gente tem que buscar o tempo todo e o Pareto para buscar a melhoria. Então, escolher com assertividade escopo, prazo e razoabilidade de execução também é uma maneira que essa área tem de trazer isso para nós. Ótimo. E agora a gente queria entender um pouco mais, voltar à sua carreira, né? Acho que é tão interessante o que você viveu, que acho que você pode agregar bastante para as pessoas também. A gente queria que você comparasse, ou que você desse uma dica, ou que o que você falaria, na verdade, o que o Giancarlo de hoje em dia falaria para o Giancarlo de 5, 10 anos atrás, que você daria de dica para esse Giancarlo de antes? Quanto mais você experiencia o desafio do crescimento, essa experiência de ser esticado, né, mais claro fica quais são as brigas que realmente merecem ser brigadas, né? Então, como que você mantém a tua humildade de saber que sempre tem gente muito melhor que você em todos os lugares que você vai passar? E como que você aprende com todas essas oportunidades? E à medida que fui amadurecendo, fui ganhando estrada, comecei a perceber quanto é rico você trabalhar pelo todo. A gente sempre tem um impulso natural a gostar de quem reflete o nosso estilo de comunicação, os nossos hobbies, né? Mas a sacada está na diversidade. Eu poderia ter sido mais assertivo, mais generoso em encurtar caminhos com o time, com o que eu aprendi nos últimos 10 anos, provavelmente. Que dica que você daria para um CFO que pretende se tornar um CEO, que tem essa ambição, né, Jean? Hoje, no meu caso, né, a gente tem a figura da nossa CFO acumulando também o papel de DRI. E quem diria, alguns anos atrás, que a gente olhar para o CFO, que sempre foi visto como aquele cara que está lá garantindo que a contabilidade seja feita da maneira correta, também vai acumular um papel de um vendedor. Eu acho que o passo para um CFO ocupar uma cadeira maior é viver o business. Então, essa ambidestria de ajudar a organização a pensar aquilo que realmente é um investimento de longo prazo, que vai fazer diferença para a sustentação do nosso negócio, conversa com a disciplina da produtividade, do exercício de escassez para inovação. Então, acho que essas são duas dinâmicas muito importantes na figura de um CFO, para que ele consiga dar espaço importante na carreira dele. Com base na sua trajetória profissional, que é riquíssima, se você julga que você teve um grande acerto, e qual foi, e se você faria alguma coisa diferente? Acho que o público que está ouvindo a gente, acho que essas duas perguntas são bem interessantes. Eu não tenho essa ambição de desenhar longos passos, um longo planejamento, e sim entender o que a vida pode me trazer de melhor nesse momento. O resultado financeiro é consequência disso, ele vai vir naturalmente. Agora, se você vai obcecado pela geração do caixa, pela geração do lucro ou do seu prêmio individual e não faz isso com um time que te diverte, que te entretém, que você admira, num desafio que te estique como pessoa, vai ser triste. Então, hoje eu tenho clareza que é nessa lógica que eu me sinto um cara apaixonado pelo que eu faço e consigo dar o meu melhor para o time também. Jean, muito obrigado. A gente tem certeza absoluta que as tuas contribuições vão ajudar muito a comunidade de finanças e outras comunidades também a serem profissionais mais desenvolvidos e melhores. Muito obrigado. Guilherme e Felipe, obrigado pelo convite. Parabéns pelo belo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que essa disciplina de desenvolver soft e hard skills num papel tão fundamental para as organizações, que contribuição bonita que vocês estão fazendo. E obrigado de novo pelo convite, por poder ajudar de alguma maneira. Jean, parabéns e obrigado pela nossa conversa. E a você que nos acompanhou até aqui, continue acompanhando e vejam os próximos CEO Finance no nosso site e no nosso LinkedIn. Muito obrigado.